acabei de descobrir uma coisa. Randolph Dêncio, tudo bem, meu querido? Tudo bem com você? Que vai, melhor agora, que vai nos Que ensinar bom. a cuidar das plantas natalinas. É a cara do Tony, que acabou de sair daqui cantando. Cadê o Tony? Vem aqui. Você, gente, Vou até tirar o óculos, hein? Prazer. Tudo bem? Podia ser olha irmão. ali. Mas, meu Deus do céu. Ali? Olha lá. Aqui, Tony, nessa daqui. Você canta também? Sim. Eu tenho o sonho de cantar, tá vendo? Já fica uma... Olha lá. Aê, Você tem o já- sonho de cantar? Você gosta de Rita Lee? Uma dupla Gente, o Amo Rita Lee. nariz... Ama Como Rita não Lee? gostar de Rita Lee? Olha Impossível. lá. Gente, o nariz é igual o Só sorriso. que ele tem o olho azul, eu não. Mas você Peraí. canta e eu não, então a gente vai equilibrando Não, as... é impressionante. Ele tem o olho azul, eu não. Mas, isso não é nada Nada que perto... uma lente não corrija. Não, o perfil é igual, tudo igual. Então, ó, quem sabe uma parceria futuramente. Vamos conversar. Fechou, Você gosta de ótimo. plantas? Adoro. Gente, muitas afinidades. Eu tô achando que deu aqui um bom encontro. Adoro. Pronto, Natureza, né? então Natureza, pronto. música boa, arte. Pronto. Muito obrigada por ter topado, viu? Voltar aqui. A hora que eu vi... Prazer. Randall, a hora que eu vi, eu falei, mas eu não tô Ah, que acreditando. bacana. Que legal. Você tá bem? Tudo bem, tudo ótimo. Melhor agora também, como você falou, né? Não é com música e planta. Música e planta. E as plantas de Natal, eu trouxe as mais usadas agora, vamos dizer assim. E um presentinho que me pediram muito isso, um presentinho que é qualquer pessoa que tiver em casa que tem uma suculenta, por exemplo, pequenininha, e uma xicrinha sem uso possa fazer. Então, a sugestão do presente baratinho de Natal é esse aqui. E, se é o caso de quem está nos vendo, né, que tem a suculenta e tem a xicrinha, você pode optar por ter uma caneca e só encaixar a plantinha, já fica um presente simpático, a pessoa vai usar aqui para consumir. Mas se a gente quiser furar a xícara e plantar, já imaginou? Mas como é que vai furar? Então a gente vai furar sem furadeira. Aqui, deixa aqui um pouquinho que eu vou te mostrar uma técnica que normalmente dá certo. De 10 tentativas, 9 deram certo aqui, por exemplo. Eu furei Aqui hoje. não vai ser a primeira. Mentira. Eu furei hoje com... Olha só que parece uma coisa mais bruta, né? Martelo, chave de fenda mas e tem- a xicrinha. Mas tem que ter delicadeza. Eu vou acabar com a xícara. Quer martelar você? Não. Então é o seguinte, ó, pra quem tá em casa, vai pegar uma vasilha com água, xicrinha essas baratinhas, né? Não é aquela porcelana chinesa. Não, é. A ideia é... Pera, aqui tem água. Aqui tem água. Ah, tá bom. A ideia é colocar ela na vasilha com água e tirar o ar de dentro. Então a gente espera sair a bolinha e vira para poder fazer a perfuração sem... De cada 10, só um não deu certo. Vamos nas 9. Então tirou o ar. Quer você martelar? Não, eu sou muito desastrada. Ah, Tcharam, tchan, tchan. E a torcida que tava? Você não vai fazer, você vai fazer, você não vai fazer. Feito. Então isso aqui Agora tira, vamos ver. Muita gente não tem... Aí tira, faz... Explode. Não, porque eu usei a chave de fenda, né? Ó. Então tá aqui o furinho bem feitinho. Porque Virou eu até posso cultivar a suculenta na xícara sem furar, mas aí a atenção com a rega é muito maior. Então isso aqui garante que eu possa colocar água uma vez por semana, a água escorre eu vou e furar. vai embora. Vou furar. Qual que você acha que tem? Todas são furadas? Não, essa daqui não. Ai, Então, Jesus. Então vai. primeira coisa, a gente vai tirar o ar, Enche a canequinha com água. enche a canequinha com água e vira. Aqui ela não encobriu, deveria encobrir. Mas... Então já tá vendo? Quer mais Já, água? já. Não, vamos pôr água para o Randall. Aí depois não dá certo, Não, vai tem dar que certo, encobrir. Isso aqui é muito legal porque muita gente quer Encobriu. fazer esse Não, a gente tem um monte de caneca que a gente ganha de brinde. furo em casa e fica Ai, com medo obrigada, de usar a Julinho. furadeira. Furadeira é uma coisa mas que... mas a furadeira vai estraçalhar a xicrinha. Então, por isso que essa ideia é legal, porque dá pra fazer de... Deixa eu colocar aqui. Dá pra fazer de uma forma ter bem que cobrir. tranquila. Cobrir de água. O importante, tirei o ar de dentro, né? Pra zerar não o pode impacto. ter ar. Pra zerar o Se impacto. tiver ar, vai quebrar a xícara. Vai quebrar a xícara. Vai. Aí Onde não... eu seguro? Um pouquinho Aqui? mais pra baixo, não precisa ficar com muito toque delicadinho. Pode ser uma coisa mais firme. Segura aí, por favor. Eita, máquina de furo! Olha lá. Vamos tirar, ver se não despenca a nossa Exatamente. xícara. Ai, olha que legal. Isso é muito bacana, Eu tenho claro. um monte de xícara de brinde, de não sei o quê. Vai virar tudo, vai Um ficar uma monte de beleza. gente para presentear agora no Natal Vai de uma ficar uma forma simples. belezinha. E como eu te falei, quem tem suculenta sempre tem aquelas mudinhas que vão caindo pelo canto do vaso, então é uma forma talvez a mais econômica de fazer um presentinho E original. original e Ô, pessoal. Randall, só a suculenta, né?
Não, pode ser qualquer planta. É que como a suculenta vai demorar para crescer, então dá para ficar um bom tempo aqui na janela da cozinha, na janela da sala. E ficou muito gracioso. A parte final Ficou já muito da... gracioso. Era para vir Então, para cá? sim, pode ser, porque depois do plantio é normal, né? A camadinha de drenagem para tampar o furo para não entupir, então eu vou usar Ó, pedrinha. não tá dando para ver. Ó lá. Essa pedrinha normal aqui de... A pequenininha. A britinha pequena. Depois eu completo com terra, ou... Muita gente não gosta de falar substrato porque fica em dúvida o que é substrato para suculenta. São as misturas. Tá. É a mistura de terra ideal para cada tipo de planta. Aham. Coloquei na medida, seria só depositar nossa plantinha aqui e ter. Essa belezinha. Sabe o que? Isso aqui é um café bem suculento. Então essa é a dica simples e rápida. Aqui é um arranjinho também bem barato com 3 plantinhas diferentes. Como chama essa pendente? Colar de pérolas. É lindo, não? Muito lindo. É lindo. Poderia colocar aqui o colar de pérolas Sim, dá também? para colocar. Aí vai ficar uma graça. Qualquer uma, se ela tiver muito maior do que a sua xicrinha, você diminui um pouco com a mão mesmo, essa parte aqui, ó. Se eu fosse usar essa suculenta, por exemplo, aqui, ó, eu aperto para tirar do vaso. Ah, isso. Se isso aqui não cabe, eu Tira. diminuo um pouquinho. E põe aí. Olha que graça. Aí com a ajuda do meu pincel faz tudo, eu faço isso aqui só, a planta tem que ficar firme. Em todo vaso, todo recipiente, a planta tem que ficar firme. Se você quer fazer acabamento com pedrinha, quer usar qualquer outro tipo de coisa para enfeitar, é uma opção, mas isso aqui seria o plantio da forma mais correta para a planta ter vida longa. Tá bom. Então essa é a nossa sugestão de presente. Uma outra coisa que me perguntaram bastante quando já souberam que eu vinha para cá, a questão dos pinheirinhos de Natal. Muita gente compra e esquece que se trata de uma árvorezinha viva. Ser vivo. Então eu trouxe ela sem nenhum enfeite, exatamente para a gente ver essa beleza dessa árvore. Inclusive ela é aromática, super cheirosa. É aquela que solta cheirinho de limão? É um pouco. Ela é holandesa, mas ela lembra bastante a tuia limão. Então o que muita gente faz, enche de enfeite, coloca no lugar na sombra na sala e não rega. E enche de pisca. Enche de Que pisca. torra. Presentinho, brinquedinho, bola vai entortando a ponta dos galhos. Se ela estivesse num local com boa luminosidade e fosse regada, seria menos mal. Então, se você quer ter uma árvorezinha de Natal natural que dure, coloque o mais perto da janela possível. Tá. E rega. lembre de regar. E aí tem que regar, então Então, na hora de decorar. Aí que eu quero chegar. Então... Desculpa te interromper, porque é muito tá importante. certo. Quem esquece de regar, vai colocar a planta no quintal uma vez por semana e vai encharcar ela inteira. Esse é o segundo maior erro. Porque a água, imagina tudo isso aqui quente e úmido por dentro. Ela começa a secar e você perde o pinheirinho. Então, na hora de regar o seu pinheirinho, é só na terra. Vou até afastar aqui. É só no vaso. Aqui, ó. Nada de jogar água na planta. Tá. Pode usar um copo, um regador, uma garrafinha. Exatamente. A água vai onde interessa, que é nas raízes, a planta puxa para ela, se alimenta e você consegue, então, prolongar. Então, meu querido, na hora de decorar, eu tenho que prever um jeito de eu livrar para jogar a aguinha lá. E rega uma vez por semana? Uma vez por semana, porque como ela vai estar dentro de casa, agora, se for uma sala aberta, por exemplo, com uma porta de varanda, nesse calorão, umas 2 vezes por semana seria melhor. Quanto que eu ponho de água? Porque não vai ter o pratinho para me servir de medida. Não, mas a gente faz assim, pega, por exemplo, metade de um regador ou um copo grande que você já usa para regar. Faço a primeira rega, se escorreu muito por baixo, na próxima eu diminuo um pouquinho. Tá, então é na tentativa e erro. Não tenho que toda vez ficar encharcando a planta para escorrer por baixo. Então, esses são os motivos que mais fazem a pessoa perder. E o terceiro é quando os produtores, agora nessa época, eles já invasam essas plantas muito rapidamente. Então ela não está enraizada no vaso, não é uma planta... É só um galho. É praticamente só um galho ou arrancada do chão com pouquíssimas raízes sem tanto cuidado. É assim, vamos respeitar também, porque é uma coisa comercial de quem produz isso aqui em larga escala, mas é diferente de você querer pegar uma planta dessa, se esforçar ao máximo e achar que errou no cuidado, quando na verdade ela já estava com os dias contados ali. Prazo de validade estava vencendo. Praticamente para durar até o Natal e não muito mais do que isso. Então não se culpe aí quem está em casa, né, querendo que uma árvorezinha de Natal dure bastante. Tá. Se você compra numa loja mais especializada, é possível perguntar para o vendedor, no meu caso diretamente para o dono da loja, a procedência daquilo. Se hoje vai ter esse pinheirinho, supermercado, tudo que é lugar. Então é mais difícil de você saber.
Mas é possível. E quem quiser passar a planta pro chão, sabe aqueles presentinhos dia da árvore que dão um pinheirinho, davam antigamente? Colocavam em qualquer canto da casa ali no corredor. Depois aquilo vira uma árvore enorme e vira um problema. Então, cuidado na hora de escolher o local para plantar qualquer árvore. Tem que qualquer coisa prever não que seja... ela vai crescer. Ela vai crescer, então já tem que ter as condições para isso, então longe de muro, longe de encanamento, longe de parede, acreditando que ela vai virar uma árvore de grande porte. Isso que a gente sempre tem em mente. Perfeito. Podemos continuar. Orquídea. E o bico de papagaio? Ah, bico de papagaio é importantíssimo. Nossa. É bico de papagaio que chama, né? Quer que eu você limpe viu aqui? a coquedama? Não vi. Especialmente. Você tá Em sua brincando? homenagem É uma de Uma primavera? uma bougainville com a folha rajada de branco. Bem natalina, por sinal, né? Nossa, olha. Que coquedama bonita, hein? Olha. Bacana, né? Toda cheia de musgo. Muito bonito. O bico de papagaio, ele é Cheio de terra. muito importante a gente falar dele Você quer que eu agora. tire aqui? Pode ser, pra cá, né? podemos tirar. Aham. O bico de papagaio também. Ele é super importante a gente falar pelo seguinte, vai ser uma das plantas mais comercializadas, por ser conhecida inclusive como planta do Natal, ou flor do Natal, e algumas pessoas também. O grande desafio é manter essa planta viva depois das festas. É vermelha. É vermelha. Ela é muito mais fácil de manter do que o pinheirinho. Só que o detalhe, como muita gente vai usar nas mesas, na decoração, é uma planta altamente tóxica. Eu vou até tirar uma... Mas assim, não precisa deixar de ter, tá? Vou tirar uma folhinha daqui para ver se a gente consegue mostrar a seiva, essa ponta branca dela. É possível ver? Acho que é. É como se fosse um látex, uma seiva que é tóxica. Então, Para humanos e animais. humanos e animais, para irritação nos olhos, mucosas, garganta. Então, pode decorar à vontade, sabe? Viu alguém que queira brincar com a planta, já alertar e saber que se trata de uma planta tóxica. A vida longa dela é um arbusto de sol também, porém, esse tom avermelhado, essa coisa super saudável, vem de uma criação mimada de estufa. Assim que a gente se refere às plantas que são cultivadas com 1000 cuidados. Quando vem para casa da gente, você tem que acostumar ela, por ser de sol, fazer uma transição aos poucos. Ah, por isso que vai direto pro sol, torra. Torra. E se ela fica dentro de casa, no meio da sala, ela começa a despencar a folha. E fica triste. E fica triste e não fica vermelha. Então o que você faz? Curtiu. Eu colocaria na mesa de Natal só quando realmente vai receber visita ou ter alguma comemoração. O lugar dela não é a mesa. É perto da janela, para Perfeito. ficar dentro de casa. Passou isso, eu só mantenho dali na janela, deu um mês mais ou menos, coloco para fora de casa se for possível. Uma varanda, um quintal. Ela aguenta sol pleno? Aguenta sol pleno. Mas Não- desde que faça adaptação. Não, de uma hora para outra. De uma hora para outra ela vai queimar bastante folha, E se eu deixar dentro de casa? Ela vai sobreviver, mas ela vai ficar toda verdinha. vai ficar toda verdinha. O Também ambiente fica bonito. fica bonito, mas o ambiente ideal para ela ficar saudável mesmo é o ambiente externo com essa adaptação. Uma curiosidade dela, além dessa questão da toxicidade, é que muita gente fala aquela das flores vermelhas se referindo a essas folhas, que na verdade as folhas foram modificadas para proteger. Vamos achar aqui uma flor. Ai, tá linda essa flor. A flor é Para isso. proteger a florzinha que está aqui no meio do ataque dos predadores, né, dos polinizadores. Então, ela como se fosse assim um tesouro bem guardado. A galerinha dos insetos se atrai por essa parte das folhas que não tem nada e o segredo Igual a bougainville. igual a bougainville, exatamente, que a florzinha é aquela minúscula ali no Bem miolo. pequenininho. Tem todo aquele cor-de-rosa para enganar os predadores. A florzinha é... O antúrio, o lírio da paz, todos esses são folhas modificadas. Se eu colocar no chão, tal, mas fica um arbusto realmente grande. Mas eu não quero, eu quero no vaso. Vou mantendo no vaso? Vai mantendo no vaso, vai fazer a poda. Aí, nesse caso, todo mundo me vê fazendo 1000 podas aqui, ou quase 1000, sem usar luva. Nesse caso, o super recomendado é o uso de luva de proteção por conta da seiva. Se fizer isso... Uma hora você vai se distrair com alguma coisa e vai acabar fazendo isso, vai aí coçar. ataca olhos, mucosa... Então, assim, para manter ela num vaso encorpada, eu corto toda a parte que está ficando mais alta, me protejo, né? Descarto as pontas, porque não é possível fazer muda. Animais sem pensar, nem pensar. Nem por pensar, perto. coloco no saquinho e jogo no lixo. E se cai seiva no chão, provavelmente vai manchar. Então limpa rapidamente. Limpa rapidamente. Sempre botar uma bancadinha, coloca um jornal ali por baixo e consegue trabalhar planta. com mais tranquilidade. Perguntas do pessoal de casa. Eba! Bora? Adoro, bora!
Patrícia, como fazer mudas da flor do Natal ou bico de papagaio? Então essa daqui, exatamente essa. Você acabou de falar que não dá para fazer muda? Não dá. O que não dá para fazer muda é com as pontas que a gente vai cortar na hora da poda, porque são galinhos mais finos. Tá. Então, toda planta que é possível fazer muda com uma parte dela, eu tenho que pegar uma parte de baixo do galho mais lenhoso. Então, primavera... Se fosse aqui, vamos lá. Vamos ver se ela tem uma parte Então, mais grossinha. exatamente, porque às vezes não dá para fazer muda. Aqui nesse caso, não daria para fazer muda ainda. Tá muito verde, tá vendo aqui, ó? É verde e é molinho, ó. É mole. Por exemplo, esse daqui é o mais avantajado, mas ele teria que estar marrom? Marrom, o mais aproximado. Eu vou pegar, deixa eu ver se é a Bougainville. A Bougainville tem. Oba. Ela é... Que é primavera, né? Mas o nome certo Isso, é primavera. E essa aqui, o nome certo? Não sei. Poinsettia. É um nome legal, tá? É musical. Chique. E bico de papagaio ou flor do Natal. Aqui a gente Quer que tem eu o galho segure ou você lenhoso, olha consegue? só. Ah, mas começa... Mas, Ele amigo... tem mais cor de madeira. Mas, amigo, se eu tirar esse galho, eu mato a planta. Mas você pediu para eu mostrar um galho lenhoso. Ah, tá. Esse aqui é o por galho exemplo, ó, lenhoso. eu vou te Mas dar um exemplo bem... se eu cortar aqui, eu matei. Não, ela rebrota na parte de baixo. Se você cortar com uma tesoura bem afiada e limpa, ela rebrota. Tá. O que eu quero dizer é o seguinte, aqui é uma planta que requer poda para controlar o crescimento também. Tá. Essa ponta também é mole, isso aqui não dá muda. Por isso que eu quis te mostrar ela. Entendi. Essa pontinha verde, muita gente fala, mas eu Perdão. enterrei, como você falou, e coloquei aguinha de arroz, mil coisas. Não adianta, essa ponta mole não gera muda, o que gera é essa parte. Então, quando você vê alguém podendo uma primavera muito grande, com aqueles galhos grossos, é dali que você consegue fazer as mudas e não dessa parte da ponta. Supondo que aqui tivesse. Então tá, então aqui... Ai, Jesus. Tô falando... Mãozinha de ouro Ela dela. dá uma- Segura, ela dá uma amigo. sambada. Supondo que aqui tenha um galinho marrom e tal, eu corto pra fazer a muda que a Patrícia Isso, perguntou. você vai separar, exatamente. A Patrícia então vai separar um pedaço dessa estaca. Corto aqui embaixo, separada da planta, corto a parte de cima, tem uma estaca entre 15 e 20 centímetros. Ali eu ponho no vasinho pequeno, toda muda pequena, início de vida, vasinho bem pequeno. E a meia sombra começou a brotar, você vai passar para um vaso maior e para o ambiente dela, que é o bem iluminado. No caso dessa daqui. Precisa ser enviesado o corte? É Ou melhor. pode ser reto? Enviesado. Enviesado, é. Tem que colocar canela? Pra não gerar... Normalmente não. Por quê? A gente está falando aqui de um galinho. Quando você faz uma poda mais radical, numa planta que tem muitos galhos, você não vai conseguir pegar a canela e ficar passando em toda a ponta. Se é um bonsai, uma coisa de estimação, você pode sim passar a canela em pó, o própolis, cuidar bem, mas assim, é uma coisa mais localizada. E muito delicadinha. A gente que né? trabalha com isso, que faz todo dia, praticamente não dá para fazer. Faço quando é rosa do deserto, umas plantas mais que correm risco de contaminação. Valci Carrasco tem uma rosa do deserto que está dando flor, ele está encantado. Ah, mas essa planta é sensacional, né? Mais uma pergunta. Luiz Cláudio, como posso fazer adubo caseiro? Luiz Cláudio, tem várias formas de fazer adubo caseiro. Contando que tudo que a gente se alimenta ainda mantém muitos nutrientes, por exemplo, que mais talvez as pessoas tenham, são as cascas de ovos. Então, a casca de ovo é um super alimento que você... Só que muita gente acha que só de amassar e jogar no vaso já resolve. Não, eu tenho que separar a casca, deixar ela limpa, triturar no liquidificador para ela virar um pó. Ela vira quase uma areia. Ali eu pego uma colherzinha e a cada 2 meses eu ponho na borda dos meus vasos. Esse é e talvez o mais simples, adubo caseiro. Se você pesquisar um pouquinho mais, tem a mistura de casca de banana com casca de ovo com borra de café. E só a borra de café jogar na planta? Então, só a borra de café, ela tem um efeito pequeno e, ao mesmo tempo, ela pode ser um problema. Se você jogar demais aqui, por exemplo, e ela fizer uma camada... Vai impedir cima... a hidratação da terra. Então, muita gente ouve falar, é só jogar café, vai lá e joga café, joga café, joga... Não é isso, seria uma colherzinha, tudo que eu for colocar, nem jogo no vaso, nem no pé da planta, eu coloco ao redor do meu vaso e rego. O ovo tem que lavar bem a casca. Tem que lavar bem a casca. Água corrente. Na água corrente. O mais fácil para ele triturar bem é você colocar numa assadeira um pouquinho no forno, ele vai dar aquele ponto bem sequinho e aí você tritura. E aí pode guardar e usando devagarzinho. Esse é o mais básico que tem. Tá. E dá resultado. Dá e não resultado. tem malefício nenhum como... Não tem. Tá. Mais uma pergunta. Irene, qual o tempo para regar a suculenta? Ai, ótimo, Irene. Porque tem gente que acha que é nenhuma água, né? É. Tem gente que acha que é nenhuma água e tem gente que acha que é para regar como as outras plantas. Então eu vou até pegar um vasinho aqui que quem não conhece muito bem suculenta fala, mas onde que eu coloco água aqui se eu não quero regar exatamente a planta? Então a gente sempre acha um espacinho no vaso
para vir com regador ou uma garrafinha e entrar. Quando for regar, normalmente é uma vez por semana, mas não coloca uma gota. Pega a sua garrafinha e vira. A galera receber aquela água em todas as partes das raízes. Na terra. Na terra. Ela não gosta de molhar. Não é bom, sabe? Porque esse vasinho aqui são suculentas para o ambiente interno. Bem iluminado. Imagina água parada aqui. Fungo. Fungo não acerta. Então a gente evita. Tem gente, a gente faz na loja também, quando o arranjo é muito fechado, pega a seringa, essa seringa grande. Ai, que boa ideia. Acha um vãozinho e injeta ali. Que eu já matei de suculenta, peguei até trauma, mas agora aprendi. Encharcava, depois ressecava, achar a justa medida. Justamente, E também saber que tem as suculentas, a maioria de sol pleno e algumas poucas de ambiente de meia sombra. Como essas. Verde escuro aqui já me diz que é um ambiente mais de meia sombra. Mais uma pergunta, podemos continuar ou você quer mostrar alguma coisa Não, que você podemos olhou? continuar, claro. Então vamos lá. Juliana, como fazer para diminuir as formigas cortadeiras? Estão acabando com as minhas plantas. Ai, que ódio, né, A formiga Juliana? cortadeira, porque ela acaba Mesmo. da noite pro dia. Ela faz uma renda na folha. E você vê aquelas folhinhas andando pelo chão, você fala, opa, não é folha andando, né? É a formiga carregando nas costas. Então, se for um ataque muito grande, o melhor é você optar por um inseticida próprio para a formiga. Normalmente são aquelas iscas que você compra e espalha perto do vaso. A formiga vai pegar, levar para o ninho e vai matar a rainha, que é o principal. Caseiro, mistura de água com detergente para pulverizar perto do vaso. Mistura de água com vinagre, mesma quantidade de água, mesma de vinagre. Pulverizo no vaso e barreira. Aí posso fazer uma barreirinha com borra de café, por exemplo, porque a formiga começa a patinar ali e não chega na planta. Ai, que ótimo. Faz uma muretinha de café. Uma mais legal também. Cinza de lenha limpa, de madeira limpa, ou seja, de forno de pizzaria, lareira. Não pega de churrasqueira, que normalmente tem sal e gordura. Tá. Aí você faz o contrário, né? Você convida ali um monte de formiga para fazer a festa. Então, a cinza limpa, você consegue fazer uma barreira mesmo em volta da planta. Muita gente tem pomar ou tem vaso com árvorezinha. Em volta do caule você faz a barreira, a formiga patina ali e não consegue. No vaso faz em volta do caule. Por exemplo, se fosse aqui, né, a gente ia fazer na borda do nosso vaso uma barreira mesmo física de cinza. Tá. Precisamos encerrar. Você quer falar da orquídea? Não, eu só ia falar que a orquídea... Não, primeiro eu queria que você sentisse o aroma dela, né? Porque normalmente não tem muito cheiro, mas essa aí eu achei... Não sei se ainda aromática. Bem aromática. Muita gente vai ganhar orquídea agora, nessa época. É demais a orquídea, né? Ela é toda pigmentadinha, olha. A primeira coisa é curtir a sua orquídea nesse arranjinho que vem cheio de plástico, de papel, cachepô, normalmente de papelão, tirar daqui e deixar a planta respirar. Normalmente vai escorrer água, sinal que se você não fizer isso, você não enxerga que a planta já está molhada e não precisa regar de novo. Então, curte aí 1, 2 dias o presentinho numa embalagem bonita. Depois tira. Primeira coisa, tira e analisa se o substrato está úmido. Vamos tirar? Se está escorrendo água, claro. Porque às vezes você tira, vem pingando água, às vezes você tira, tá super ressecado. Porque aqui tá seco, mas é porque aqui, ó, seria uma piscininha perfeita, né? Para acumular água. Olha a raiz dela, tá bonita. Linda, lindíssima. Vou colocar aqui, ó. A orquídea, a mesma coisa. Eu posso regar umas 2 vezes por semana colocando água nas raízes. Não aqui, água parada aqui na folha, aqui, ó. Ela não gosta. Parece uma banheirinha, uma baciazinha ali. Água parada ali, para pegar um fungo e apodrecer, é muito rápido. Tá. E aí você tem orquídea pro resto da vida. Vai dar flor 1, 2 vezes por ano, depende de muitas coisas. Pode colocar no tronquinho, pode colocar num arranjo, pode legal. fazer mil possibilidades de arranjo, porque a orquídea tem vida realmente muito longa. Muito longa. E cada vez que ela vem é uma surpresa, né? É uma surpresa. Vila Nina TV. Você encontra o conteúdo que o Randolph Denso produz no YouTube. @Vila Nina TV. O site é vilanina.com.br. Diga. YouTube e Instagram. Não, é que sexta-feira, para quem é daqui de São Paulo, eu vou estar num evento presencial aqui em Pinheiros. Então, se você que está me escutando é daqui de São Paulo, entra no Instagram e vai saber onde me encontrar sexta-feira à tarde aqui em São Paulo. Mas você vai estar dando palestra, ensinando? O que você vai fazer? É uma aula aberta, com plantio, mas eu prefiro que as pessoas olhem lá para poder se informar melhor, que aqui não conseguiria explicar. Sim. São 2 aulas presenciais na sexta-feira em Pinheiros, aqui em São Paulo. Porque normalmente ele fica em Salto. Isso, está no Instagram, fica em Salto. Você viu o videozinho da loja ali? Vila Nina é em Salto? É em Salto. E você está fazendo Instagram com a sua mãe? Ela toma cerveja e você fala? Toda segunda-feira é live no YouTube e... Ela achou um jeito de se divertir. Se ela não tiver... 81 anos ela acabou de fazer, hein? Parabéns, Se ela não tiver
Primeira pergunta, mas cadê a Zitinha? Cadê a sua mãe? Zitinha? Cadê a alegria da segunda-feira? Vem ela e a cervejinha dela, pronto. exatamente. Arrasou, viu, meu querido? Então você vai passar a semana em São Paulo? Vou passar semana. Não, eu volto pra lá, é muito rápido, eu tô muito perto, Tá. Mas Então- queria aproveitar para fazer esse convite que vai ser bem legal. Bom evento e muito obrigada pelas dicas. Planta que vai ser recebida no Natal vai continuar durante o ano todo. E fico à disposição quando precisar de mim. Muito obrigada. Se quiser cantar junto com o Tony, eles vão voltar. De verdade, se Não, eu quiser não vou derrubar a cantar. dupla. Melhor.